Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos trazer aqui as informações, a atualização, já que saiu o balanço dessa empresa recentemente, o balanço do dia 31 de dezembro de 2022, então estamos trazendo aqui as informações atualizadas dessa empresa. E essa empresa aqui, que está passando pela primeira vez aqui no canal, estamos analisando ela pela primeira vez. É uma empresa relativamente nova no mercado, apesar de ter uma história por trás dela, e é uma empresa relativamente nova na Bolsa, já que fez o seu IPO apenas no ano de 2020. Estamos falando aqui da Priner Serviços Industriais S.A. E a Priner foi uma indicação aqui dos nossos inscritos aqui. Eu agradeço imensamente ao Gustavo Adolfo. Ô Gustavo, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender, Gustavo. Também quem sugeriu essa empresa foi meu amigo Jordão. Ô Jordão, também uma honra ter você com a gente aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E vocês também podem participar aqui do canal, mandando sua sugestão de empresas aqui. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Neger, e manda a sugestão de empresa e também aproveita, faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Inclusive até sobre a questão aí da solicitação, às vezes demora um pouquinho, na verdade é que a lista é grande, à medida que as sugestões vão chegando, nós vamos catalogando todas as sugestões e estamos atendendo uma a uma ali. Então daqui a pouquinho a gente já chega na sua, se é que ainda não chegou, então não se desespere, não que o Silas não me atende, não, eu vou atender. Está tudo catalogado, daqui a pouquinho a gente chega também na sua empresa. O importante é estarmos juntos aqui, não só aqui, como também lá na plataforma Hotmart, também estamos juntos lá, através dos cursos de análise de balanços, onde você pode fazer todo esse processo que nós fazemos aqui, você pode aprender a fazer todo esse processo de interpretação das demonstrações contábeis, para saber como que está o desempenho de uma empresa. E também você pode aprender Valuation. Valuation também é um curso que está disponível na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo aqui na descrição nós temos os links de acesso tanto para o curso de análise de balanço como também para o curso de Valuation. Mas vamos falar então da Priner Serviços Industriais S.A. Naturalmente que aqui no canal, se você buscar lá, você vai ver uma empresa que nós já fizemos análise chamada Mills, né? E a Mills é uma empresa que ela foi criada e desenvolvida justamente para prestação de serviços para outras empresas. Toda aquela parte de manutenção, a parte de estruturas, quando você vai fazer uma obra de grande porte que precisa dos andaimes, precisa de toda uma estrutura para poder fazer essa grande obra. Então a Mills ela foi uma empresa criada justamente para isso, para atender as outras empresas, né? E aí no ano de 1982, dentro da Mills ela é criado ali uma divisão, né, um setor dentro da empresa justamente para fazer montagem de andaimes, voltado para essa parte de montagem de andaimes, e também para a preparação de acesso, né? Então imagina quando você vai fazer uma ponte, vai fazer uma plataforma marítima, para você ter acesso a áreas difíceis, né? Então é feito toda uma estrutura para se ter acesso para a prestação de um determinado serviço. Então dentro da Mills a gente tinha esse departamento aqui. Já no ano de 1990, aí eles passam também a atuar com a pintura industrial, e aí trabalhando também com pintura voltado tudo para grandes indústrias. Chegando no ano de 2000, passa também a prestar serviço para a Petrobras, montando essas estruturas dentro das plataformas, inclusive preparando heliporto para as plataformas da Petrobras, e aí então começa a pegar contratos grandes, né? Essa divisão dentro da Mills. Chegando no ano de 2013, aí o que ocorre? Toda essa divisão, ela sai de dentro da Mills e é vendida para um fundo de investimentos. E a partir de então, ela passa a ser uma empresa totalmente independente e já sem nenhuma relação com a Mills, né? E aí na sequência daí, continua ali prestando serviços e criando novos serviços também, voltados justamente para empresas de grande porte, através de contratos que eles fazem de manutenção para essas empresas de grande porte. E no ano de 2016, aí sim, aí passa a utilizar o nome de Priner Serviços Industriais S.A. No ano de 2020, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, e aí até com a entrada desses recursos,
aí passa a fazer uma série de aquisições de empresas relacionadas à atividade principal da Priner, como o caso da Smart Coat, né, que era uma empresa que foi adquirida para fazer serviços de tratamento de superfície e pintura para esses grandes clientes. Também adquiriu uma outra empresa, a Isola Fácil, voltada mais para isolamento térmico. Também adquire a Polyend. A Polyend é uma empresa voltada para inspeção e controle de qualidade dos materiais, né? Então imagine dentro de uma plataforma marítima, de uma indústria, fazer inspeção dos materiais ali, se a resistência e a qualidade daqueles materiais. E na sequência ainda continuam comprando outras empresas, como foi recentemente aqui também a Gemaia, que é uma empresa de impermeabilização e proteção das estruturas utilizadas pelas empresas, e na sequência ainda adquirir outras empresas também. Mas para que possamos saber como que está a situação da Priner Serviços Industriais, trouxe para vocês aqui os balanços de 2020, 2021 e 2022, 3 exercícios nos quais a gente vai conseguir identificar como que vem sendo o desempenho da Priner. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Priner Serviços Industriais S.A. e trouxe para vocês aqui 3 exercícios, 2020, 2021 e 2022, desde o IPO da empresa. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa, o comportamento da empresa. Começando lá pelo ano de 2020, a Priner era uma empresa de 336 milhões de reais. E desse valor dos 336 milhões de reais, ela tem aqui 75 milhões que é seu imobilizado, que é toda a sua estrutura de funcionamento, seus equipamentos, suas máquinas, enfim, todo o material para a utilização da sua atividade. E aqui nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro da empresa, que lá em 2020 totalizava 204 milhões de reais, 60,9%. Em 2020, a empresa fecha com 110 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 63 milhões de reais em contas a receber. No caso aqui da Priner, por ser mais uma prestadora de serviço, ela tem até a figura aqui do estoque, mas o estoque, no caso da empresa, é mais para uso e consumo, não é um estoque para ser vendido e para gerar uma receita. Razão pela qual a gente vai concentrar aqui o estudo do capital de giro no caixa equivalente e no contas a receber. Chegando em 2021, a Priner agora é uma empresa de 374 milhões de reais e o capital de giro aumenta aqui para 212 milhões. Apesar desse aumento nominal, a representatividade, né, o peso do capital de giro, ele ficou um pouquinho menor, 56,7% em relação a todo o ativo da empresa. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, que agora fecha com 76 milhões, porém tivemos aqui um aumento no contas a receber que foi para 108 milhões de reais. Chegando em 2022, em 31 de dezembro, a Priner agora é uma empresa de 619 milhões de reais. Olha só o quanto que ela cresce de um ano para o outro, vai para 619 milhões. Há uma série de investimentos aqui no imobilizado e até em função das aquisições que a empresa vem fazendo ao longo do tempo, então vai aumentando aqui tanto o imobilizado como também o intangível. E o capital de giro pula para 353 milhões de reais com 57,1%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, agora é de 115 milhões, e também um aumento significativo aqui no contas a receber, que vai para 205 milhões de reais. Então nós observamos nessa base histórica de apenas 3 anos que a empresa ela vem aqui numa crescente. Olhando agora a parte de passivo, vamos ver da onde que estão vindo os recursos para esse crescimento. Como eu falei para vocês, lá em 2020 ela havia feito o IPO, então o PL dela já pulou aqui para 225 milhões, e o endividamento da empresa era de 111 milhões de reais, o equivalente a 33% de tudo que a empresa possuía. Então vejo que ela tem um patrimônio de 336 e deve 111, ela deve 33% daquilo que ela tem. No ano de 2021, o endividamento ele aumenta aqui para 145 milhões de reais e o peso da dívida agora é 38,8%. Chegando em 2022, o endividamento dá um salto, agora vai para 398 milhões de reais, 64,2%. Então aqui está explicado, né, da onde que vem esse crescimento, principalmente de 2021 para 2022. O crescimento se dá através justamente da utilização de capitais de terceiros. Então a empresa busca capitais de terceiros justamente para alavancar o seu crescimento. E para vermos agora esse crescimento também através de resultados, nós vamos olhar a DRE da empresa. Em 2020, o faturamento da Priner era de 242 milhões, em 2021, 433 milhões,
Em 2022, 813 milhões de reais. Então, reparem como vem crescendo o faturamento da Priner ao longo desse período. Mas mais importante do que esse número de faturamento é esse número de baixo, o lucro líquido. Lá em 2020, ela ainda fecha com prejuízo de 3 milhões e a partir de 2021, ela reverte o prejuízo e já passa a ter um lucro, aqui praticamente 14 milhões e meio. E agora em 2022, um lucro de 64 milhões de reais. Então a empresa que ela vinha lá com prejuízo em 2020, reverte esse prejuízo e já passa a ser uma empresa lucrativa. Olhando de perto os números da empresa, nós temos aqui os índices de liquidez geral e corrente. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, eles saem com índice de 2,26 em 2020, 1,84 em 2021 e cai para 1,04 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,04. Quer dizer, paga sem sobra financeira. Mas como grande parte dessas dívidas também são de longo prazo, então nós vamos olhar a liquidez corrente para ver o dia a dia da empresa, se ela vem trabalhando com folga financeira ou não. E aí esses índices, eles caem lá de 3,08 em 2020 para 1,99 em 2021 e para 1,37 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a empresa tem R$1,37. Paga e sobra um pouco, mas comparado com os exercícios anteriores, a gente já observa ali que a folga financeira da empresa, ela diminuiu significativamente ao longo desse período aqui. Olhando o endividamento também nesse outro quadro aqui, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida da Priner. Praticamente a dívida sai com 33% lá em 2020, sobe para 38,8% em 2021 e 64,2% em 2022. Então reparem que também a empresa aumenta bastante ali o seu volume de endividamento, até, como a gente já explicou há pouco, por estar utilizando esses recursos de terceiros para alavancar seu crescimento. Razão pela qual fecha nesse último ano com uma dívida de 24,2%, o que quer dizer que de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 64,2%. Nesse outro quadro aqui nós temos alguns índices de rentabilidade. E a rentabilidade, ela começa ali pela margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto que a empresa gera de resultado em relação a tudo aquilo que ela gera de receita, tudo aquilo que ela vende. E aí, pagando custo, pagando despesa operacional, resultado financeiro, impostos, quanto que sobrava. Lá em 2020, essa margem fechou negativa até em função do prejuízo em 1,3%. Quando ela voltou a dar lucro em 2021, né, aí a margem já passou a ser positiva em 3,3% e agora nesse ano fecha com praticamente 8% de margem líquida. A rentabilidade do ativo, que é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da atividade, ele sai também negativo, com 0,9% lá em 2020. Passa a ser positivo 3,9% em 2021 e 10,5% agora em 2022. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 10,5%. E a rentabilidade do PL, que é o nosso terceiro gráfico ali à direita, ele também sai negativo, com 1,4%. Quando a empresa volta a dar lucro, aí ele já passa a ser uma rentabilidade positiva de 6,3%. E nesse último ano, os acionistas tiveram um ganho de 29,3% por ter as ações da Priner. Falando em acionistas, nesse outro quadro aqui trazemos alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Priner? R$ 5,70. Patrimonialmente, ela vale R$ 5,70. Porém, essa ação ela é vendida hoje no mercado a R$ 6,81. Cotação essa do último dia 17 de março, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo. Então reparem que o valor de mercado dela está acima do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,19. Isso quer dizer que as ações da Priner são vendidas com ágio de 19%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, 1,67, o que dá uma rentabilidade da ação de 24,52%. Isso quer dizer que se você comprar uma ação da Priner a 6,81 e a empresa continuar ganhando 1,67, você terá uma rentabilidade de 24,52%. Dividendos por ação. No último exercício, a Priner distribuiu a título de dividendos apenas 29 centavos. E a relação preço/lucro fechou agora em 31 de dezembro de 2022 em 4,08. Isso quer dizer,
ao comprar ações da Priner, em praticamente um pouquinho mais de 4 anos, os acionistas terão retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 55,95% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, e o tag along da Priner é de 100%. Isso quer dizer que, caso a Priner seja vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dado aos acionistas majoritários. Fecho aqui também com esse gráfico desde 2020, período em que a Priner fez o seu IPO, e vamos ver então como que vem se comportando o valor das ações da Priner nesse período aqui. Então, começando lá pelo ano de 2020, quando ela faz o IPO, as ações eram negociadas a R$15, olha só, quando faz o IPO com R$15, mas logo de cara a ação já despenca para R$6,90, ali R$6,60 aproximadamente. E a partir dali, daí ela começa ali um período de recuperação, onde volta a bater lá na faixa de R$11,50, não se sustenta e vem uma sequência de quedas e entra 2021 numa sequência de quedas com a sua cotação na faixa de R$7. Começa ali na metade de 2021 subindo de volta para R$10, não se sustenta, cai e vai numa sequência de quedas, com algumas oscilações para cima e para baixo, até chegar 2022 com seu volume mais baixo, ali na faixa de R$5, uma ação da Priner. E a partir de então ela começa ali uma pequena recuperação, entra 2023 na faixa de R$7,70 e agora nesses últimos dias experimentou mais uma queda, fechando com sua cotação na faixa de R$6,81. Então por esse gráfico você vai ver quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Priner Serviços Industriais S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Priner Serviços Industriais S.A. E agora você já conhece a Priner, que foi sugerida lá pelo meu amigo Gustavo Adolfo e também pelo Jordão, a quem eu agradeço mais uma vez a participação, espero ter correspondido às expectativas de vocês. E o importante sempre, quando a gente vai tratar de investimentos, nós temos que pensar que comprar ações é praticamente estarmos entrando sócios dentro dessas organizações. Mas o primeiro passo para saber se vale a pena, se não vale a pena entrarmos em sócios dentro dessas empresas é saber qual é a segurança que nós temos. Que empresa é essa? O que ela faz? Qual é o seu mercado? Da onde ela vem? Para onde ela vai? Quem está por trás dessa empresa? E a partir daí, aí nós vamos para as demonstrações contábeis. E nas demonstrações contábeis nós vamos avaliar 2 pontos. O risco envolvido na operação e o retorno que nós podemos ter dentro dessa operação. O risco ele vai ser medido através da situação financeira e do endividamento da empresa, que vai nos mostrar se essa empresa tem perigo de quebrar ou não, porque se ela quebrar, nós vamos perder o nosso investimento. E aí, naturalmente, vamos olhar lá para a DRE para ver a lucratividade e a rentabilidade da empresa, para saber o quê? Se ela dá retorno ou não. Então, medindo ali o risco para minimizar esse risco e olhando a rentabilidade para potencializar esse retorno, é que daí nós vamos decidir se vale a pena, se não vale a pena. E é naturalmente que entram daí outros critérios de avaliação, como é a análise de alguns indicadores específicos em relação à ação, para saber se ela está cara ou barata naquele momento. E aí, com base em todas essas informações, aí sim nós vamos poder tomar decisões de forma consciente, de forma segura, para justamente aos pouquinhos ir construir o nosso patrimônio. Para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!